Pronto. Tá vendo minha tela, né? Isso. Oi, gente, boa noite. Eu sou Ana Gabriela, sou uma das líderes do Women Who Code, junto com Karine e com Darlene. Bem-vindos ao grupo de estudos de Hello UX. Vou contar um pouquinho do Women Who Code para vocês, tá? Só lembrando aqui, né, que a gente está gravando a tela. Quem quiser ligar a câmera em algum momento, fica à vontade para a gente tirar foto. Se não quiser também, não tem problema, tá? Só para lembrar que a gente está gravando aqui, isso vai depois para o YouTube do Women Who Code Global. Então, sou Ana Gabriela, como falei, sou desenvolvedora, eu estou como moderadora do grupo hoje, e Darlene, que é front-end, UI UX, e Karina, que também é front-end UI UX, que vão estar ministrando os assuntos do grupo de hoje. Então, a missão do Women Who Code, né, é de inspirar mulheres a se destacarem na área de tecnologia, né, o que a gente faz, e a nossa visão, o objetivo que a gente tem, né, como comunidade, é ter um mundo em que seja mais diverso, né, que as mulheres sejam mais bem representadas, como engenheiras ou como líderes técnicas também. Hoje a gente já tem mais de 250 mil membros, né, espalhados por vários países do mundo, né, tem 122 países. Inclusive cresceu muito, como vocês podem ver aqui, cresceu muito agora que passou pela transformação digital também, né? Chegou em vários outros lugares também. E lembrando um pouquinho aqui do código de conduta, o Woman Code é uma comunidade totalmente inclusiva, a gente não tem diferenciação de orientação sexual, de gênero, de religião, de nenhum tipo de crença, inclusive também não temos de linguagem de programação, somos todos bem-vindos aqui, certo? E contando um pouquinho para vocês, quem ainda não é inscrito, né, para ficar atualizado não só com esse grupo de estudo, mas com as outras iniciativas e outros grupos que a gente tem também, é só entrar no site do Morro Code aqui, que você consegue entrar, e quem não está cadastrado ainda, consegue cadastrar aqui nesse botão Sign Up. Esse cadastro vai ter acesso a todos os eventos, e não só os eventos da nossa rede de Recife, mas como eu mostrei, a gente tem várias outras redes pelo mundo, inclusive no próprio canal do YouTube, tem muito vídeo gravado também de diversas áreas, de design, da parte técnica mesmo de computação, coisa de soft skills também, né, de gerenciamento de projeto, de um monte de coisa. E é super legal, então tem um conteúdo no YouTube e também você cadastrando aqui na rede global, você fica por dentro de outros eventos que vão acontecer nas redes aí pelo mundo. Eu recomendo. Isso aqui são as fotos, né, de quando a gente era muito feliz e não sabia, de quando a gente podia ainda se encontrar, fazer esses eventos presenciais, que eu estou morrendo de saudade de evento assim. E espero que em breve a gente possa estar fazendo esse grupo e outros também presencialmente. Tá? Eu vou passar agora para as meninas para explicarem um pouquinho da proposta do grupo e começarem o assunto de hoje. Pode falar, Darlene. Oi, gente, boa noite. A proposta do nosso grupo de estudo aqui com a área, né, focada na área de UX e UI, é de realmente trazer e poder capacitar várias pessoas, né, independente da área em que você atua hoje ou da área de que você está migrando, se você está uma pessoa mais velha ou mais nova, mas eu acho, mas é trazer o conhecimento do design, né? Todo profissional que hoje atua no mercado de trabalho, que tem a visão de design, a visão de UX, UI, ele contribui melhor para o dia a dia, né? Então, a nossa proposta aqui é que a gente converse através, né, dos assuntos e temas que a gente vem trazendo, e a nossa proposta é trazer desafio, talks e mini projetos para que todos aqui saiam com um portfólio, né, e uma ideia também de construção de todo esse processo que abrange essa área. Então, a agenda de hoje a gente vai falar sobre um pouco os fundamentos do design thinking, né, de empatia, definição, todos esses processos do design thinking, para a gente ter realmente, assim, os fundamentos, uma noção, né, porque se a gente vai construir um projeto, alguma coisa, a gente precisa ter uma noção do design thinking, né, então a gente vai ver um pouquinho hoje sobre esses fundamentos aí, tá? E aí, falando sobre design thinking, né, eu estudando a parte de design thinking é justamente isso. Como podemos juntar habilidades diferentes, pessoas diferentes para resolver problemas. Então, essa é a proposta do design thinking, né? É pensar de uma forma diferente, né? Ou seja, a gente vai estudar esse processo todo
que é utilizado no mundo inteiro, em várias outras empresas, não só para a área de tecnologia, para produto digital, mas para várias coisas, né? Então, foi desenvolvida, foi criada por designers, né, lá do Vale do Silício, me esqueci o nome dele, lá da IDEL, que criou isso depois de um token dele, e isso realmente sendo implementado, né, em várias outras empresas, e na parte de UX, ele é também muito estudado, tá? Não tem só o Design Thinking, tem outros frameworks também de UX, mas esse é realmente o principal hoje. E aí, aquela coisa, dentro desse processo do Design Thinking, né, existe esse processozinho aí para que a gente possa realmente trabalhar. Por exemplo, se eu vou identificar, eu tenho um problema, então eu não posso supor, eu suponho que eu vou resolver dessa forma, não. Você, estudando, né, o Design Thinking, você vai seguir um desses processos, dos 5 processos que tem dele, para realmente você descobrir, né, identificar aquele problema, e dentro do Design Thinking você realmente ter a solução, né? E isso é muito importante, né? Às vezes a gente tem uma ideia de alguma coisa, de algum produto, um serviço, e a gente supõe, pensa pela minha cabeça se vai dar certo ou não, mas a gente realmente não estudou realmente quem são as pessoas que vão usar o nosso produto ou serviço, né? E se realmente não tiver um bom produto ou serviço hoje no mercado, não tem negócio. Se não tem negócio, não tem oportunidade de emprego, né? Hoje as pessoas estão realmente empregadas porque tem um bom negócio. E para ter um bom negócio, eu preciso ter um bom produto e um bom serviço, que realmente a gente está aqui tentando resolver algum problema de alguma necessidade de algum cliente, seja um aplicativo de comida, seja o que for realmente, seja essa comunidade realmente aqui, ela surgiu a partir de um problema e a comunidade é uma solução, como outras iniciativas também. Né? Então, ele faz a gente como se fosse um guia, ele te ajuda a realmente tu pensar de uma forma mais profunda. Esse passo a passo não quer dizer que você tem que ir nele, mas ele vai te dar um norte, uma direção para que você seja mais assertiva nas suas soluções, tá? E até trazendo um pouco aqui do contexto que a Karina propôs, a imersão no Design Thinking, ela não é de forma linear, né? Então, ela acontece às vezes de forma simultâneas, dependendo do projeto e da demanda, do escopo que você recebe, né? Então, num projeto que eu tô, a gente já trabalha com produto que é desenvolvido, então, geralmente, a parte da definição, a parte de empatia, ela já foi desenvolvida, porque esse cliente ele já sabe quem é a persona. Então, aonde que entra esse profissional com um produto que já está desenvolvido no mercado? É olhar para todas as etapas, né? Mas às vezes a parte de melhorias ela é só o protótipo. A parte de melhorias é você realmente só rever se o seu cliente ele ainda é o mesmo, se não mudou com as atualizações do mercado, se a persona, né? Se o público-alvo não mudou também. E o Design Thinking, ele acontece como ciclos, né? Ele vai e volta, e dentro dessa etapa aqui você vai desenvolvendo ideias, encontrando esses problemas, e dentro do que é empatia, que é o quem, a definição que é o que, e assim por diante, você vai trabalhando ali junto com as equipes envolvidas. Isso. E dentro desse processo, o primeiro deles se chama empatia. É justamente aquela coisa, eu entender o cliente, eu entender as necessidades, eu entender a parte emocional dele, as dores dele, né? Certo, mas e aí, como é que funciona isso na prática, né? A primeira coisa que se faz é pesquisa, né? Você vai realizar uma pesquisa. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo um projeto aí do curso que é um chatbot. Então, para mim realmente identificar, já tinha uma dor com relação à compra de supermercado, fazer compra, né? Usar o app de mercado para entrega. Só que eu já tive alguns problemas com isso, como outras pessoas também. Então, já foi uma dor. Então, pensei, por que não um chatbot, né? De uma coisa mais personalizada. E para isso, o que eu fiz? Para ver se realmente a minha aplicação realmente ia funcionar. Ou se realmente o cliente, o supermercado, enfim, quisesse realmente essa solução, né? Então, eu realizei pesquisa para conhecer quem é esse público-alvo. Pesquisa com quem?
pesquisa com o público-alvo, pessoas que usam aplicativos, para ver se realmente a minha solução, ela realmente vai ser viável para o mercado, né? Se realmente isso vai vingar, né? Então, essa parte da empatia, a gente tem que conhecer primeiro as pessoas, conhecer as necessidades delas. Então, a gente pode, entrevistas, né? Você pode fazer entrevistas, marcar aqui uma videoconferência, ou pessoalmente, agora não, mas fazer essa entrevista realmente aqui pelo Zoom. Você também, depois que você faz a parte de entrevistas e pesquisas, como, por exemplo, assim, se eu fizer 10, 20, 30 pessoas, eu realizei essa entrevista. Para mim mapear isso, fica muito complicado, né? Pelas respostas do formulário. Então, o que faz para deixar aqui uma coisa mais resumida para o grupo, para o time do projeto? Eu faço mapa de empatia. Dali é como se eu pegasse todo aquele pessoal ali e já identificasse as principais dores, o que ele escuta, o que ele sente, tudo. E ali eu já fosse ali trabalhando nisso daí com o time para a gente ter essa abordagem, tá? Então, a mapa da empatia, na prática, eu estou falando, é justamente isso. Desse processo, como é que eu vou identificar essa empatia? Como é que eu vou conhecer? E a persona é justamente o quê? Vamos dizer assim, eu já fiz lá o formulário, eu já tenho lá o meu público-alvo, as pessoas que realmente vão utilizar meu produto ou serviço, têm 35 anos, estudam, trabalham. Eu vou realmente ter uma noção de quem é aquela pessoa, certo? Então, essa se chama persona. E com isso, eu conhecendo, tem gente que bota até a foto mesmo do lado de um cliente muito parecido, alguma coisa assim, que chegue bem próximo, para que realmente eu possa ali me sensibilizar e sentir as necessidades dele, não só a galera de UX, mas também o time de desenvolvedores, o time de marketing, todo mundo envolvido, né? É uma coisa muito importante que o Design Thinking não é só para o pessoal de UX, ele serve para todo mundo, né? Então, todo mundo vai estar envolvido nisso, é muito importante, tá? E eu botei a mapa do jornada do usuário, que é outra forma também, depois que a gente faz a parte da mapa da empatia para conhecer mesmo o usuário, a mapa da jornada é justamente como é que vai ser a jornada para ele, para usar aquele meu aplicativo. Estou botando um exemplo de aplicativo, mas pode ser qualquer outra solução. Como é que ele é? Ele vai abrir o aplicativo até ele finalizar aquele objetivo daquele aplicativo. Por exemplo, comprar um hambúrguer no iFood. Como é que é o processo? Qual é a jornada dele? É uma forma de eu conhecer ali e também eu ver se realmente se isso vai ser viável. Então, já é outra forma. Então, isso aqui, ó, mapa de empatia, persona, jornada, entrevistas, pesquisas, tem muito a ver com justamente a questão da prática desse processo, né? O Ká, até complementando um pouco o que tu falou do mapa da jornada do usuário, é muito utilizado em sites e aplicativos, principalmente principalmente e-commerce, né? Para entender até que momento aquele usuário desistiu de comprar ou consumir aquele produto. Então, essa jornada ela serve também para identificar se a solução que foi desenvolvida ela de fato é boa ou não, né? Porque se sempre naquela mesma etapa o usuário desiste, é porque aquela solução, a partir dali, ela não tá boa, né? E aí a gente já tem uma pergunta aqui, que é do Vinícius, que é qual é a melhor maneira de fazer as perguntas? No sentido de serem mais assertivas, né? Nós vamos adentrar ainda em empatia para falar somente disso, mas introduzindo um pouco, a gente tem dois tipos de pesquisas que são a qualitativas e a quantitativas, né? Então, quando a gente fala de quantitativas, a gente vai mais dentro de quantidades, e aí são, por exemplo, aquela pergunta de quantos anos você tem entre 18 e 24, que é para você saber a quantidade de pessoas ali que tem dentro do perfil que você busca, né? E a qualitativa, ela tá mais direcionada para entender a satisfação desse serviço ou desse produto, né? Então, é com uma pergunta: você acredita... qual é o tipo de consumo que você faz diariamente? Então, aquela pessoa ela vai descrever os tipos de consumo daquele produto que ela faz. A gente dá mais liberdade para ela sem induzir, né? Então, geralmente, a gente utiliza perguntas como qual ou como, né?
para não direcionar, porque nas perguntas qualitativas é muito fácil a gente induzir esse usuário a responder o que a gente quer, né? Mas quando a gente adentrar em empatia mesmo, a gente vai trazer exemplos, eu vou trazer alguns cases também, em que a gente já monta esse formulário e também fazer esse exercício em aulas com vocês, né? Para vocês terem um pouco mais de experiência também. Antes de passar para o próximo, eu queria até complementar com um ponto também da importância dessa etapa de empatia no design thinking, não só pensando também em como isso vai impactar na solução, né, entender melhor o usuário, mas até um passo antes de entender o problema, porque é muito comum os usuários já virem com a solução em mente, já terem uma solução rodando e precisar de toda essa etapa para resolver alguma outra coisa, mas tem um cenário também importante que às vezes o usuário vem com um problema e ele também não tem noção ainda se de fato esse é o problema que ele tem. Então é muito importante essa etapa de imersão como um todo, né, de empatia, dessas pesquisas para que consiga entender de fato qual o problema do usuário, porque nem sempre é o que ele acha que é, né? Exatamente. E aí, gente, vem essa parte da definição, que é justamente, eu já fiz a pesquisa, eu já fiz o mapa, é como se eu pegasse essa definição e aqui, ó, bora definir realmente qual é o problema, né? Então, aí a gente pode fazer um problem statement, que a gente fala aí, já identifica quem é a usuária, a pessoa, a Nica, né? É uma estagiária de marketing, que ela realmente precisa, isso é um exemplo de um app de cafeteria, que era um problema que ela tinha que ir para a empresa, comprar café para todo mundo, né? Isso é um exemplo lá nos Estados Unidos, que tem muito isso, de você comprar aqueles cafés em caixinhas, já assim, né? Então, ela comprava, pedia lá na cafeteria, e ela terminava se atrasando, ela é muito ocupada, e comprava coisas em grupo para o time. Então, isso aí é como uma forma resumida para a gente definir real qual é o problema. E aí, justamente, é um insight. Por quê? Porque realmente é uma forma dela, ela queria o quê? Se eu pudesse comprar dentro de uma solução, eu pudesse comprar em grupo, eu poderia economizar tempo, né? Então, a definição, a etapa da definição é realmente a gente pegar tudo que a gente fez na etapa de conhecer a pessoa, e agora a gente realmente fechou, conseguiu definir qual é a dor, qual é o problema que a gente realmente está tentando resolver aqui, né? Então, esse é a gente realmente ter esse objetivo claro, e para que a gente consiga realmente ir para as próximas etapas e realmente desenvolver uma solução. Massa, sim. E aí, seguindo para a parte de ideação, como a gente falou, todas as pessoas envolvidas no discovery desse projeto, elas são de extrema importância na questão de contribuição, né? Porque a parte de ideação, a gente está pensando, tá falando do cenário em que você já fez ali a empatia, descobriu quem é a sua persona, descobriu o problema que você quer resolver, e a ideação é quando você agora coloca as suas ideias para desenvolver uma solução. Então é o brainstorm, né? Existem outras ferramentas, mas a mais utilizada é o brainstorm, onde você pensa fora da caixa, sem julgamentos, sem achar que a sua ideia, o que você tem em mente é boa ou não. Isso não acontece durante esse processo, tá? É todo mundo ali colocando, às vezes, uma palavra ou um pedacinho de uma frase em que você viu em algum lugar que possa contribuir para resolver esse problema, né? Então, é propor soluções de forma livre e criativa. Nessa etapa, hoje, né, por questões da pandemia, ela é feita geralmente no Miro, que é onde as pessoas colocam post-its, né? Vocês podem ver aqui na imagem, de forma livre, cada um escolhe essa cor e tá todo mundo ali contribuindo com as suas ideias. Se for no presencial, geralmente acontece dentro de um board, né? Onde você também tem lá uns post-its e todo mundo escreve e vai levando para o mural também. E aí a parte de ideação é uma parte que depois de um tempo, né? Geralmente a gente coloca um time para não fugir também do objetivo, que senão a gente começa a ficar lá, se empolga e todo mundo conversa, então é colocado um time e sempre tem uma pessoa em que ela é facilitadora, né? Então,
As pessoas ali contribuindo para essa solução e alguém de olho no tempo, para a gente não fugir do foco. E quando atinge esse limite de tempo, que vou dar um exemplo aqui de 20 minutos para todo mundo contribuir, dependendo do tamanho da equipe, as pessoas fazem uma votação. É a hora de você ir ler no mural e entender o que as pessoas colocaram ali e votar no que você gostou, né? Então, esses pontinhos vermelhos são a quantidade de pessoas que leram a solução proposta e foi votando. Gostei dessa, achei interessante essa daqui. E é aí que já é feito o primeiro filtro dentro de todo o caminho em que nós fizemos até aqui, né? Então, esse processo de ideação, ela já começa a se aprofundar na ideia de trazer para o físico o escopo do problema, né? Então, a parte de ideação, ela acontece bastante, às vezes, em 2 etapas, e vai fazendo esse filtro. Depois que é feito esse filtro, né, de votação, a gente organiza ali e vai colocando, por exemplo, de menu, o que todo mundo colocou de menu, vai separando por jornada, né? Porque a gente começa a criar meio que um fluxo de navegação para a solução daquele problema, né? Então, a parte de ideação ela é muito importante, porque ela contribui para a nossa próxima etapa, que é a etapa de protótipo. Sim. E nessa etapa de protótipo, é quando a gente, então, sai do nosso ideal, né? Todo mundo ali está muito no imaginativo, de como essa construção de serviço ela vai funcionar, de fato, ali no dia a dia. E o protótipo é a hora de você implementar a sua ideia, né? Então, aqui acontece o storyboard, né? Que é diferente um pouco da jornada do usuário. A jornada do usuário é esse cliente, ele levanta, ele acorda, toma café, ele senta, abre o notebook, lê os e-mails dele e navega no site X, né? Agora, quando a gente está falando de storyboard, é realmente entender como esse serviço ou esse produto ele vai funcionar. Login, quando a gente clica login, a primeira tela que aparece depois e-mail e senha, né? E se ele não tem, ele clica em cadastre-se. Então, é um fluxo de navegação desse produto e serviço que a gente vai implementar como solução. E existe alguns tipos de protótipos, né? O de baixa fidelidade, que eu coloquei aqui em azul, que é esse bem esboço, que a pessoa tá ali só colocando em X, falando, olha, dentro dessa tela mobile vai couber 3 cards, o botão de next ou a paginação ela vai ficar em cima ou embaixo, vai ter um menu. Então, é a parte que a gente está desenhando ali bem em baixa fidelidade para entender um pouco do como a gente está desenvolvendo o produto. A de média fidelidade, ela acontece geralmente com esse xizinho, né? Então, a gente não coloca imagem e nem texto, mas a pessoa que tá olhando, ela entende, né? Que existem 4 telas, que a parte de pesquisa, ela tá acima, porque são componentes identificáveis que o nosso olho, de forma inconsciente, vê em todo lugar, né? O que é botão, a gente identifica como botão. O que é menu, de olhar, a gente identifica como menu. E o de alta fidelidade, a gente vai mostrar um pouquinho no próximo tópico, que é o de teste, que vai falar um pouco, né, que é de quando esse produto, ele realmente está pronto para testar, né, para o usuário ir lá e trazer esse feedback, trazer insights. A importância do protótipo, independente de ser um projeto grande ou uma demanda pequena, é que a gente consegue trazer com mais clareza se aquela solução ela tá com a proposta de acordo com o problema, né? Porque às vezes a gente passa ali por todas as partes de UX e acha que é só o suficiente. Eu conheci a persona, esse produto já tem tela, mas será que não precisa de uma melhoria? Será que a acessibilidade do serviço que a gente já tem hoje, ela tá acessível? Será que a gente não tem que rever o contexto? Então, é sempre importante que junto com alguma demanda, a gente tem ali uma proposta, né? De acordo com o problema que a gente levantou, com a solução que a gente tem. Só complementando aqui, Darlene, ali da parte de protótipo, o outro, a prototipagem,
Quando ela mostra lá a parte de baixa fidelidade, só o desenhozinho na foto, é justamente porque, isso eu já tive uma experiência, tá? Quando você vai desenhar para o cliente, vai mostrar para ele tudo bonitinho com as cores dos botões, ele vai começar a olhar o quê? A cor do botão, a cor da fonte. Ele vai olhar para o design, ele não vai olhar para o processo, para a usabilidade, para tudo. Então, a gente não faz logo aqui, porque a gente está preocupado, não adianta ter uma tela bonita se ela não é funcional. Então, você primeiro faz essa parte de baixa fidelidade, toda cinza. Ah, mas por que está cinza? Não, porque a gente está preocupando agora a funcionalidade, não com a beleza do aplicativo. Depois a gente faz. Aí, quando ele aprova a parte, realmente, ele testa ali, vai falar um pouco mais, e vê essa parte do processo todo das telinhas, e ele concorda, aí a gente já vai para o outro processo. Sim. Justamente, Aham. porque senão, gente, isso é uma coisa que eu passei por uma experiência de retrabalho. Tive que voltar tudo de novo, e isso é muito trabalhoso. Então, por isso que a gente faz dessa forma, para ele focar no Uhum. processo. E até junto, assim, em alguns projetos com a área de desenvolvimento, alguns colegas meus já chegou lá de desenvolvedor e falar assim, tá aqui, vou fazer um esboço de uma tela. E apresentar ali, junto com o cliente, uma É, possível solução, que é só para ele ter uma noção do raciocínio construído com o problema que ele trouxe, né? Mas isso que a Karina tá apresentando realmente, em muitos produtos, o cliente ele vai ficar ansioso, sim, porque ele já imagina lá na frente, mas é o nosso papel ali trazer para o foco, né? Que é a solução e usabilidade e a parte de alta fidelidade, ela é uma parte de UI design mesmo, né? É que depois que a gente construiu a solução, senta ali a equipe de design responsável para trazer ali, então, tipografia, a cor, os componentes, o tamanho do botão, isso é feito com outras áreas, entre o design ops, que olha para esse cenário, a gente de UI, a pessoa de UX, writing, que faz revisão de texto. Então é aí que vai pegando um pouquinho do que a gente mostrou lá no nosso primeiro encontro, né? Que são aquelas áreas que vão aparecendo em algumas parte de desenvolvimento desse projeto, né? Então, o writing, ele já entra quando você já tem ali um esboço do texto que vai ser inserido, ele vai colocando, vai trazendo ali acessibilidade. O design ops, ele vai olhar aquele componente e falar, olha, o botão, ele não tá padrão, ele precisa ser desse tamanho, ele vai transformar aquele botão com uma linguagem de desenvolvimento para o desenvolvedor ali conseguir entender o que a gente desenvolveu, né? Então, são processos que vão se interligando, mas o wireframing, independente do cenário em que você está, ele é de extrema importância. É só o feeling que quando vocês estiverem ali no dia a dia, vocês vão saber se num projeto de alta fidelidade ele já é o suficiente, porque às vezes é uma melhoria, e se tem, você está melhorando esse produto, né? Às vezes, se for do zero, você realmente vai ter que passar por esses processos. Completando só o que vocês estavam falando, acho que não só também da parte da interface em si, né, da UI, de como chega para o usuário, de ter um retrabalho, porque o usuário pode não gostar ou focar muito nisso, mas até para o próprio designer, no sentido, principalmente quando são esses projetos que eu falei, que não tem um escopo muito bem definido, que o projeto começa mais com um problema em si, e a solução que vai ter nessa prototipação pode ser totalmente pivotada, né? Quer dizer, pode ser jogada fora e ter que começar de novo, depois baseado na validação. Então, em alguns projetos, principalmente assim, quando você não tem um escopo muito bem definido ainda está testando a solução, de realmente utilizar um protótipo de baixa fidelidade ou de média fidelidade, justamente para não ter esse retrabalho, já que a ideia é validar a solução, né, e não a interface em si ainda. E essa parte de teste, gente, é justamente a gente, depois que fez o protótipo, tá bonitinho, com as cores, aí já tá vendo que tá com outro visual, né? Então, aí a gente realmente já vai pegar um grupo de usuários para fazer realmente a validação daquilo, né? Eu estou num processo de validação realmente de um aplicativo que eu estou fazendo agora, né? Eu até dei para a Darlene fazer, né? Fiz o protótipo lá, todo o passo a passo para ela ver como é que é desse meu chatbot,
tá? E agora eu estou numa outra etapa, que vai ser o quê? Eu já vou realmente deixar ele bem mais com a cara de chatbot, com todo bonitinho, só que agora eu vou para uma outra fase, que é o quê? Eu vou pegar esse aplicativo e vou fazer um teste com ele, vou fazer um formulário, certo? Desse formulário aqui para as pessoas usarem o aplicativo e eu vou fazer perguntas referentes é como se eu estivesse direcionando a ele, tipo, se é um chatbot de compra, então realize agora uma compra. Como é que foi sua experiência realizando essa compra? Ou seja, eu ainda vou fazer esse teste com o usuário também, tá? Para realmente identificar se aquilo ali ele está conseguindo realmente fazer, tipo, entrar no aplicativo, passar pelos processos até ele realmente fazer uma compra e finalizar o atendimento. Então, essa parte de testes, né? E, de repente, aí, nessa fase de teste, a Darlene testou o aplicativo. Karina, eu acho que tem um processo aqui do meio de pagamento. Aí eu, é mesmo. Oh, já identificou ali um possível erro e eu já ajustei isso, já pensei. Então, ia ser muito bom porque você vai refinando, você vai meio que alinhando e ajustando até realmente chegar na solução, né? Sim, e a parte do teste, ele é bem legal porque você deixa o usuário à vontade, né? A hora em que você observa se ele tem dúvidas, se ele parou muito num processo daquele protótipo. É importante também que com a pessoa que você vai testar, você deixe ela à vontade, né? Porque já aconteceu algumas vezes assim do nosso projeto, da pessoa ser muito tímida. E aí, eu tenho que ligar a câmera. A gente sempre, né, coloca uma pessoa que é aquela que vai comunicar com esse usuário que vai testar e uma segunda que vai ficar fazendo anotações, né? Ele fica mais como observador da daquele teste. E por que isso é importante? Porque essa primeira pessoa que está em contato direto com esse usuário, ela tem que estar muito atenta, né? As perguntas ou as coisas que ele fala, porque pode parecer que você não está prestando atenção. Então, geralmente a gente vai com duas pessoas ali, outra nota, a gente colhe feedback. Em algum cenário hoje é mais fácil, principalmente online, que a gente pede para gravar, né? Então a pessoa ela vai ali mexendo no produto, a gente vai gravando da tela, a experiência dele, a gente pede para compartilhar. E com isso, a gente depois todo mundo se reúne, né? Porque é aí que a gente vai refinar de fato esse projeto, né? Vai olhar para algum cenário que passou despercebido, vai olhar pontos que esse gestor ou essa pessoa ela comentou que não foi olhado o que passou ali sem a gente dar uma total atenção naquele momento. Talvez isso a gente tenha que olhar como um segundo problema, dá para solucionar junto com o primeiro ponto que a gente levantou. Hoje no projeto que eu tô, a gente terminou com uma questão de que durante o desenvolvimento de um produto, num dia da entrega, a gente olhou para um cenário ali, dando um overview geral, e falou: olha, o que vocês acham de levar para teste também, mas colocando esse ponto aqui, só para a gente não ter certeza de que essa solução ela realmente está de acordo com o que o cliente estava procurando, né? Então, acabou ocorrendo esse teste, porque a gente foi ali brigar por ele e mostrou aí que agregaria valor, e foi bem bacana, porque realmente era algo que, ali juntando as duas squads de UX e UI, a gente acabou olhando para um cenário que não foi visto durante todo o projeto, né? E quando a gente pegou, que era só uma melhoria, a gente acabou encontrando esse ponto e levou para teste. Aí, nesse caso, a gente já foi para teste com uma tela, as telas de alta fidelidade, que eram telas que já foram desenvolvidas, implementando essa nova solução, né? Então, é bem bacana essa parte do teste, é bem bacana quando vocês conseguem ter um histórico do que já foi feito antes e criar esse fluxo, né? Eu acho que olhar para o todo, ele faz total diferença, independente se é um projeto pequeno, se é novo, né? A gente precisa sempre olhar além do que o escopo tá pedindo, né? Porque às vezes é que nem a Ana falou, né? Nem todo escopo vem perfeito, gente.
20% dos escopos hoje vem perfeitos. Geralmente eles vêm com uma outra expectativa e é na nossa atuação ali que vai encontrando outros cenários, outros problemas e outros caminhos para se olhar. Um ponto assim que eu acho que é muito importante também nessa etapa de teste, que eu já vi acontecendo em outros projetos que eu participei, é deixar bem claro para o usuário que o que está sendo testado é o protótipo, né? É a solução, porque às vezes o usuário pode confundir, acabar ficando tímido ou nervoso, achando que ele está sendo testado, né? Então é muito importante deixar bem claro que é um teste com o usuário, um teste da solução, que ele está livre para fazer o que quiser, que é para ele falando o que ele está pensando, para que ele não fique achando que ele está sendo testado nessa situação, né? Sim, geralmente a gente cria um documento para essa pessoa ler, né? E ali ele assina também o aceite dele de gravar a tela. E é muito importante que a gente seja, tipo, aquela pessoa companheira, que a gente não, porque geralmente de forma inconsciente acaba criando aquela hierarquia. Meu Deus, eu vou ser testado e aquela pessoa tá me observando, né? Isso que a Ana falou da gente relaxar, se for presencialmente, oferecer um café, se tornar amigável, né? A situação para não criar tensão. E aí eu acho que dá tempo. Nós trouxemos esse vídeo muito bacana que traz a experiência do design think para uma solução de carrinho no supermercado, né? Então aqui vocês vão ver o passo a passo desses diferentes profissionais para trazer essa solução. Tá mudo, né? Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Dá para ouvir o... For innovation. Tá. Legal, né, gente? Eu adoro esse vídeo, assim. E uma coisa que vocês podem perceber é que para trabalhar com design, vocês viram como é importante, quando eu falei no início, pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, é onde realmente a gente vai querer ter as melhores soluções. E com base nisso, não só para produto e serviço, hoje para as grandes corporações que querem, nesse meio competitivo, querem inovar, querem criar, eles precisam do quê? De um ambiente acolhedor, né? Um ambiente onde as pessoas que estão trabalhando se sintam, eu estou num lugar super bacana, confortável, eu posso criar, eu posso me inspirar, porque para ter inovação eu preciso de inspiração. E é por isso que, com base nesse processo da Design Think, a Google, o Facebook, tantas outras empresas que você entra lá, na Apple e tal, você vê um ambiente totalmente descontraído e tal. Isso tudo é pensando no design thinking. Por quê? Eu quero que você produza, eu quero que você crie, eu quero que você tenha liberdade, eu quero que você se inspire. É para isso que vem, entendeu? Sim. Então, isso é a base do design thinking. A diversidade, né? Se a gente não tiver. Porque nós não somos só nós que estamos aqui, né? A gente tem infinitas pessoas que consomem de jeito diferente a mesma coisa, né? Se a gente for escalar, vira uma quantidade enorme. Então, o ambiente de trabalho, ou até mesmo o ambiente onde você está, ele contribui sim, né? O que a gente trouxe ali do nosso primeiro encontro, de que você não precisa ter a pessoa do seu trabalho e um usuário. O usuário pode ser sua mãe, para uma ideia sua, né? Se ela... se a sua ideia está voltada para culinária, pô, quem é a pessoa mais próxima de mim ali que cozinha no dia a dia e qual é a dificuldade dessa pessoa? Então, vocês podem explorar as diferentes pessoas que você tem próximo a vocês, né? Eu vi aqui uma pessoa falando, eu acho que para qualquer área é muito rico cada pessoa ter uma ideia diferente, mas o que some conseguindo um propósito. Exatamente isso. Eu acho que até da área de front-end, ninguém programa sozinho. A gente se consulta o tempo todo ali. Se você está desenvolvendo algo e tá com uma dúvida se existe uma forma mais fácil de desenvolver ou trazer aquela solução para um código, a gente conversa com outras pessoas que programam também. E elas são pessoas diferentes, né? Todo mundo tem uma visão diferente daquela mesma coisa. Então, eu acho que é isso que é o incrível da área de UX e UI. É que a gente acaba conhecendo pessoas com culturas
diferentes, né? Então a gente aprende muito também, não só profissionalmente. Pessoal, a gente fez aqui, não sei se você já conhece o Kahoot. Tu bota aí o link, Gabi, para eles, kahoot.it, e esse PIN, porque a gente vai fazer uma brincadeirinha, tá? Vai fazer algumas perguntas para a gente revisar o que a gente viu hoje, assim, são 6 perguntas, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela, porque tá comigo o Kahoot, tá? Deixa eu ver aqui. 5316, deixa eu ver se tá aqui. Isso. Alguém aqui, peraí, primeiro aqui, antes de iniciar, alguém aqui conhece esse Kahoot? Podem falar, tá, gente? Eu já joguei ele no Meetup aqui em São Paulo, no Meetup de Angular, eu já utilizei ele. Já? É Meu bem, Deus. bem massa. É bem massa. O pessoal é muito competitivo, então Aham, é eu bem fico. engraçado. Eu nem sou. Quem aqui nunca jogou? Que aí fica mais só para saber, né? Para explicar. Aqui a Pelo Mari amor de disse que também conhece. Eu nunca joguei, gente. Tá. Então tá. Então, eu vou compartilhar aqui. Vocês acessam aí, então, que aí eu inicio aqui e compartilho a telinha. Isso, então é só vocês acessarem, ele vai pedir um PIN e depois o nome para você colocar. E é assim que você colocar, ele vai cair numa telinha, então que vocês aguardem. E quando a Karina der play, vai aparecer a pergunta e vai ter algumas opções ali para você colocar como acerta. Só que tem um porém, a competitividade começa porque quem clicar primeiro ganha a pontuação maior, né? Então, quanto mais você demorar para responder, menos pontuação você tem. Acho que o PIN tá errado, pelo menos pra mim não foi. Não foi? Não, ele deu erro. Peraí, rapidinho aqui. Rapidinho, gente. Deixa eu ver aqui. Eu tinha testado aqui. Deixa eu ver. Peraí. Será que ele saiu aquela hora aqui? Peraí. Tá, aí tu joga no chat, por favor. Joga aqui no chat. Tá. Tudo aqui. Tá. Peraí que tô abrindo aqui. Tá, deixa eu dar um play. Tá. Tá aqui. Tá. Peraí que ele tá abrindo aqui um outro, eu acho. Bom, enquanto Karina gera ali o PIN, alguém tem alguma dúvida sobre o processo de design thinking? Tem algum material que alguém viu que gostaria de compartilhar? Lembrando que a gente também sempre deixa ali no nosso Gitbook indicações de materiais na qual vocês podem também estudar de forma mais profunda e que complementam bastante, assim, com o que a gente apresenta aqui durante o nosso Meetup, viu? Ô, Darlene, eu tenho uma pergunta aqui para fazer. Vocês já falaram sobre a diferença das áreas de design?
É porque eu não participei do primeiro encontro. Sim, nós falamos no primeiro Meetup, né? Nosso primeiro encontro foi o Fundamentos de UX, mas nós temos o slide e também o Gitbook, onde a gente coloca todo o material que a gente tem aqui em aula no Gitbook, e vocês também têm pelo passo a passo ali, pelos mesmos encontros de forma mais aprofundada. Então, no nosso Gitbook, você vai encontrar a introdução de UX e UI, e ali a gente fala das áreas que englobam o designer, né? Joia, joia. E também tá no YouTube, no canal do YouTube, o primeiro encontro da gente tá gravado. Sim, Ah, também. tá. Então eu vou. É porque eu não participei. Aí achei que não tinha ficado gravado, não. Não, todos estão sendo gravados. Ai, que massa. Pronto, já botei o PIN aí. Agora deu certo. Quer compartilhar a tela? Tô animada. Ah, é mesmo, vou ter que compartilhar. Tá. A Mari, Amanda, Vini. Boa, Rafa. Foi todo mundo? Alguém conseguiu? Não conseguiu? A gente tem o quê? Tem, assim, tem nós três. Tem a Alan, que é Sete Alanelli. pessoas aqui, né? Somos 10. Tem tu e Gabi aqui como conduzindo. Aqui só tem 1, 2, 3, 4. Falta mais 3. Eu acho que a gente pode começar, pra gente não ultrapassar muito aqui. Tá, peraí. Deixa eu fechar aqui. Tá, vou lá começar, hein? Quem começar não entra mais. Tá, bora lá. Qual é o componente emocional das práticas de design thinking? Empatia, simpatia, alegria e felicidade. Exatamente, empatia. Aê, gente. Meus parabéns. Sim, eu acho que é o pilar mais importante, né? Já vim responder mais rápido. Próximo. Qual é o segundo processo de design thinking? Definição, empatia, teste e protótipo. Definição, né? É o segundo processo. Isso, o protótipo, ele é o quarto. Ele é o quarto processo. Isso. Quem respondeu, enfim, que está chegando agora, mas está aprendendo, é justamente para isso. É para a gente ir relembrando, que é muita informação, é muita coisa meio teórica, enquanto a gente não colocar em prática, mas é só para a gente fazer uma brincadeira aqui, tá? Só para a gente fazer uma dinâmica mesmo entre a gente. Próximo. O que não é verdade sobre a etapa de teste? Você pode apresentar novas ideias durante a etapa de teste. Isso é verdade? Você deve assumir que sua solução pode ser aperfeiçoada. Considere apenas o feedback positivo para obter o melhor resultado. Né? É uma oportunidade para refinar a solução.
Então, exatamente, o que não é verdade, né? É considerar, só considerar naquela fase de teste lá, só o que é bom que eu vou realmente para melhorar meu resultado. Não, às vezes o feedback que a gente realmente, né, que não seja muito positivo, que seja até negativo, é ali que a gente realmente tá ali para E é, resolver os e é o mais importante, né? Porque o feedback bom, ele já tá ali dizendo que tá ok, né? Aquele problemas. cenário, aquele ponto, o problema que é o que a gente tá querendo resolver, que é a atenção, né? Que a gente tem que ter num teste. E tudo, se fosse tudo muito positivo, então tá tudo bem, então por que que a Uhum. gente vai resolver o quê, né? É, Bora lá. Amanda. Agora é uma pergunta verdadeira ou falsa. Design thinking é uma prática totalmente nova que só os design podem utilizar? Eita, errei. Não tem como voltar, né? Cliquei errado. acontece. Você clica, você fala, não. Todo mundo pode utilizar, né? Não é só design. Na verdade, é do design, o pessoal do design com essa mente muito aberta e tal, que trouxe isso, então, indústria, área da saúde, qualquer pessoa de qualquer área realmente pode utilizar o design thinking, né? Bora Pessoal pro... também que trabalha como PO, né? Tem muita gente aí que trabalha com PO e tem muito essa especialidade de design thinking. Tem, Sim, né? aham, e outras frames, né? O Scrum, Kanban, Sim. é bem forte, né? Bora pro próximo. Menina, Amanda tá toda no design thinking. Que empresa de consultoria foi a pioneira em design thinking? IBM, Dell, né? Dell ou Google? Essa pioneira. A Dell, né? Inclusive, tá aí o vídeo dela, a gente acabou de ver, né? Foi ele o criador aí, são dos empresas aí milionária aí em soluções, aquelas empresas do Vale aí, a maior empresa de consultoria e inovação, né? E para a última, entrevista, mapa da jornada, persona, qual é essa prática? Em que processo a gente está utilizando isso no design thinking? Empatia, exatamente, né? Sim. É assim, né? A ideação ela vem depois, gente. É Ela é coisa a terceira etapa, né? Quando então a gente já criou a persona, fez essa pesquisa, desenvolveu o mapa. A ideação é aquele processo que a gente viu até no vídeo, né? Que é a parte da sua criatividade, sem julgamentos da ideia do outro. É a hora de você colocar ali o que você tem em pensamento e para depois todo mundo analisar como um conjunto que pode ser aproveitado, né? Pro problema que a gente levantou ou pro problema que o cliente apresentou para nós. Então, a ideação, ela sempre é um processo em que você vai direcionado ali com a sua criatividade, onde você coloca possíveis soluções que você imaginou para o problema. exatamente. Então, vamos lá. Vamos ver aí quem é a pessoa da design thinking desse Mirap. Mary.
E a estrela do Miracle de hoje é Amanda! Meus parabéns! Aê, pessoal, foi ótima participação. Só tirar aqui agora minha telinha. Acho que foi sorte de principiante, gente, que foi a primeira vez que eu joguei. Começou bem, então. Gente, agora deixa eu desligar o som aqui, peraí. Pronto, foi ótimo. A gente fez isso mais como uma brincadeira, tá? Pra gente curtir aqui, a gente trocar, fazer uma dinâmica, né? Bem legal. Gabi, tu compartilha aí o slide? Dando para ver? Tá. Então, aqui, para quem não sabe, gente, a gente tem essa parte do Gitbook aí, que todo esse conteúdo que a gente falou aqui, né, tá lá, né, depois eu deixo o link aí para o pessoal acessar, quem não sabe, esse Gitbook. Então, tem essa parte de Wide UX. Então, tudo que a gente tiver de referência, eu coloquei outras referências sobre Design Thinking hoje lá, então acessem, porque é uma forma de que a gente vai colhendo, sabe, o conteúdo e vai estudando, né? A gente tem que estudar, ver referência de livro, o que for aqui para a gente trocar essa ideia juntos, né? Pode passar. Outra coisa, a gente está na comunidade do Figma, tá? Então, nessa comunidade aí, no futuro, com certeza, eu já quero que a gente, nesse nosso grupo de estudo, a gente tem muitos protótipos, designs aí do grupo de estudo da gente, né? Que isso que é importante, né? A gente tem o conhecimento, mas a gente realmente é como se fosse o portfólio do grupo de estudo, tá? Então, eu criei essa comunidade aí no Figma para a gente já ter, mas já vai seguindo a gente lá. Só tem um seguidor, gente. Olha, tem que ter mais. O próximo encontro vai ser dia 22 de julho, e é aqui que a gente vai entrar, né, Darlene, sobre a parte realmente da prática, né? A gente vai realmente ver aí, a gente tem já um challenge, um desafio, tá? A gente vai explicar isso, mas todo mundo vai ter uma ideia desse challenge, seja o que for, lá o site Sharping, depois a gente vai passar para vocês, que ele dar um projeto randômico de vários tipos de projeto. Aí eu selecionei já alguns assim, mais que é mais viável, assim, que é mais, né, tem alguns outros muito mirabolantes, muito doidos lá, e que a gente realmente possa colocar em prática todo esse processo, né? E aí a gente vai explicar um pouquinho mais, mas daqui em diante, gente, vai ser muita prática desse grupo de estudo, tá? Sim, é a partir daqui que a gente falou um pouquinho sobre o mini projeto, né? É como vocês vão experimentar, então, os processos de UX dentro dos nossos encontros, né? Então, aqui vocês começam do zero e vão terminar ali com mini projetos que vocês vão poder apresentar aí como um case para as entrevistas que vocês forem fazer, né? É muito importante, também vai te dar não é nem suporte, né? Vai te dar bagagem de você começar a construir também no seu dia a dia outros mini projetos, outros cases, porque as empresas, geralmente elas pedem muito, né? É aí que você se vende e não pensem que é o projeto X Google que faz o gestor ou alguém te contratar. É a defesa da sua ideia, né? Então, quando você entende o problema, entende a solução que você colocou, você consegue fazer a defesa dela. E é isso, gente. E o legal é que vai ficar como portfólio para vocês, né? Sim. Porque a gente precisa, que nem no código, a gente precisa ter alguns projetozinhos que a gente fez, experiência, isso aí já é uma experiência, né? É uma forma. Então, quando o pessoal fala, como é que eu vou ter experiência? Participando de comunidade, como essa aqui, grupo de estudo, fazendo projeto pro bono, Uhum. fazendo projeto aqui esse, é aí que você vai pegar toda a prática, né? Eu estou fazendo um projeto justamente do curso que eu estou fazendo, tá abrindo assim minha cabeça assim de um monte de coisa, fica muito mais claro e fácil de você ter esse entendimento, tá? Entendeu? Então não se preocupa assim, esses processos assim, porque às vezes eu também sou muito ruim para decorar, né? Eu já estudei a parte de gestão de projeto, tem tanto processo no gestão de projeto que eu não gostei. Aí eu saí, fiz o curso de CAPM.
Nossa, eu achei muito complicado aquele. Eu acho a parte do UX muito mais simples, direta, fácil, já resolve. Eu sou muito prática com as coisas. Então, é isso, tá? Então, assim, se realmente você está afim de estudar aqui com a gente, né? Que é um grupo de estudo, está afim de botar a mão na massa, de praticar, então tenta participar aí. E se você realmente gostou, está gostando aqui do grupo, e você vê que tem um amigo que está precisando estudar e tudo, né? Compartilha aqui os nossos posts do grupo de estudo, compartilha lá no Meetup, que é muito importante ter esse incentivo, né, gente, para o nosso trabalho voluntário, tá? Pode passar. Esse fórum aí é muito importante para a gente. A gente está no segundo encontro e a gente precisa conhecer vocês. A gente precisa... Quem são essas pessoas? A gente está falando tanto de processo de ação, de conhecer. Eu quero conhecer quem são esses Sim. voluntários daqui da comunidade, né? E é uma Vini, coisa... inclusive o que tu perguntou aí sobre como fazer uma pesquisa direcionada, o nosso FOR já é trazendo aqui a parte de empatia, de pesquisa de UX, né? Então vai ser até bacana quando você clicar para olhar ali, entender no que a gente estava pensando a fazer a escolha das perguntas que a gente colocou, né? Isso, então assim, respondam isso, porque isso, hoje eu olho uma pesquisa, já fiz, já sei como é que o cara pensou, maquinou tudo para fazer aquelas perguntas ali que não são fáceis, então você já bota sempre um textinho para você, e isso vai ser um feedback do nosso grupo, tá? Para vocês trazerem sugestões, ideias, para a gente deixar isso aqui dinâmico, tá? Sim, por favor. A gente quer contribuir com os temas que vocês sentem mais dores ali de conhecimento. Se a gente não souber, a gente aprende junto. É isso. E obrigada, gente, pelas pessoas que compareceram aqui hoje, por essa troca. E eu saio muito feliz. Tem a mensagenzinha do final, né? Ah, é verdade. Isso é muito importante, né? Isso aí é uma mensagem da Dalai Lama que fala: para que a mudança aconteça em qualquer comunidade, a iniciativa deve vir de cada um. Então, uma comunidade se faz de várias mãos, juntos, né? Se não fosse por vocês aqui, eu não estaria aqui agora, 7 horas da noite, numa quinta-feira, se não fosse para ter essa sinergia entre o grupo. Então, se a gente quer que a comunidade aconteça, que você aprenda, vai depender de mim, de você, de cada um de nós, porque nós, né, só quem conduz, mas vocês que estão participando, vocês são a comunidade. Então, para que realmente tenha uma mudança nisso e que tenha incentivo, só depende de você que está aí, né, junto com a gente aqui. Então, é muito importante essa reflexão. Temos uma pergunta no chat. O canal do Slack já está funcionando? Vocês já receberam o e-mail que eu criei um novo canal no Slack justamente para a gente poder interagir, né, durante esses 15 dias, porque vai começar mais a parte prática, e aí a gente vai precisar realmente dessa comunicação. Eu mandei lá o link, vocês receberam? Olha, eu não recebi, ou eu pulei. Deixa eu mandar aqui, vou mandar aqui pelo chat, tá? Rapidinho. Isso, e, gente, eu já sou a pessoa do networking. Eu quero que todo mundo aqui já chegue compartilhando o LinkedIn de vocês. Se conectem, tá? É muito importante isso. Se conecte com a gente também lá, joga lá, eu jogo meu LinkedIn. Porque é assim que a gente começa a adentrar no mundo, né? Olhando o que está acontecendo ali no canal mais profissional que a gente tem hoje, né? Que é o LinkedIn ali, a gente consegue conhecer pessoas de várias áreas. E aí, eu acho que o canal ele serve para vocês mandarem dúvidas também, se conversem, se tiver algum material, compartilha, se quiserem algo voltado para a área, a gente vai conversando, a gente vai se contribuindo, né, dentro do canal do Slack. Isso. E esse é um canal, gente, da comunidade global. Os únicos canais que são que falam português, né, é o Recife UX Study Group, o do Challenge das Meninas, que é da quarta-feira, e tem um canal Brasil lá, que é outras brasileiras que estão em outros países aí, que a gente encontrou, mas o resto é todo mundo em inglês. Então, o legal é que a gente fala que é a comunidade global, quer falar com a galera em inglês de outros
skills, de outros backgrounds e quer praticar o inglês, então lá é o canal ideal. Então, por isso que a gente criou lá, para você realmente sentir fazer parte da comunidade, tá? E essa interação nossa aí é muito importante. Então, já deixei lá, inclusive deixei lá um link de um curso, gente, que acabou de sair pela FIAP, de 40 horas de User Experience Design Thinking. E eu fiz, gente. Eu fizesse Fiz o UX também quando saiu. É muito bom. Então, deixei lá um link, tá de graça o curso da FIAP é top, eu me inscrevi hoje. E, assim, muita coisa do que eu já vi hoje aqui, muito bacana. Então, assim, se inscreva, porque vocês estudam do lado, eu estudo do outro, e a gente vai trocando ideia aqui, tá? Então é isso. Obrigada pela presença de vocês. E a gente se vê no próximo encontro. Pode parar. Tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau, Tchau, tchau. pessoal. Obrigado. Parabéns mais uma vez. Gente, Obrigada, gente. obrigada.